Banco Central piora a projeção de crescimento do PIB em 2018 e mantém estimativa para 2019. Produção de açúcar do centro-sul do país na safra 2018-2019 cai 26,7% na primeira quinzena de dezembro. Produção de café do Brasil em 2018 somou recorde de 63.700.000 sacas, segundo consultoria Safras e Mercado. Departamento de Economia Rural do Paraná reduz projeção para a soja do estado devido à seca. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom que você está conosco. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que o Banco Central do país reduziu as estimativas para o PIB deste ano no país. Exatamente. Recuou de leve, mas é um novo recuo. 2018, que quando começou, tinha uma estimativa que poderia crescer próximo a 3% o produto interno bruto, agora é estimado em 1,3% pelo Banco Central brasileiro. Isso representa, nesse relatório trimestral, uma ligeira queda. Sai de 1,4% para 1,3%. Já para o ano de 2019, o Banco Central brasileiro aguarda uma alta de 2,4% no PIB nacional. Você vai enxergar esses números agora comigo, está em tela. Você tem aqui PIB brasileiro agora estimado em 1,3%, 2019 com 2,4%. Nós temos aqui os números do Banco Central brasileiro. É importante lembrar que esses números, eles se alteram durante o ano. Tanto que 2018 vinha com aquela estimativa que durante a maior parte, pelo menos até meio do ano, ela ficou oscilando entre 2,5% e 3%, só que depois teve aquela despencada logo após aquela paralisação dos caminhoneiros no Brasil. E a safra 2018-2019 da soja no estado do Paraná deve ser menor do que as expectativas iniciais devido à estiagem e a um clima mais seco no estado. Segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, que apontou nesta quarta-feira dados sobre a produção da safra 2018-2019 de grãos no estado, aponta que a produção de soja no estado do Paraná deve ficar em 19.100.000 toneladas, cerca de 500.000 toneladas abaixo do previsto no mês anterior e inferior em quantidade semelhante frente à primeira projeção de agosto. Caso o volume se confirme, ficaria praticamente estável na comparação com a safra 2017-2018. O corte na previsão da produção de soja no estado do Paraná ocorre exatamente por conta de um fator climático. Essa situação chamada de veranico, ou essa seca, que se abateu sobre o estado do Paraná exatamente no momento de melhor ou principal desenvolvimento das áreas de lavoura da oleaginosa. Com isso, o recuo. A situação, ela, apesar de eu mostrar números aqui que não parecem ser tão elevados assim, mas quando comparamos com o ano passado, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Nessa época do ano, no último ano, nós tínhamos 88% das lavouras do estado do Paraná de soja, 88% em boas condições. Neste momento, para a mesma data, são 80%. É um reflexo direto dessa situação climática sobre o estado do Paraná. Vamos ver na tela aqui, o pessoal conseguir visualizar os números que eu estou dizendo. O estado do Paraná, nesse momento, tem 80% das lavouras de soja em boas condições, 3% em condições ruins. Aqui eu ressalto
80% em condições boas, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Ano passado, na mesma época, 88%. E olha, esses dados, quando a gente fala a respeito do estado do Paraná e também coisas que são relacionadas a clima e lavoura, é importante lembrar o que vem acontecendo. Os dois principais estados que estão sendo afetados por essa situação mais seca, sobre esse veranico, e que afeta exatamente o momento principal das lavouras de soja, acabam dando uma achatada, por assim dizer, na capacidade produtiva do solo. Ontem mesmo nós recebíamos algumas informações do Juliano Chimaidec, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, que já fala em perdas chegando a 8%. Quer dizer que não tem mais como o Mato Grosso do Sul bater o recorde da última safra. Ainda está cedo, mas já vai tendo perdas de 8% até 9%, de acordo com o presidente da ProSoja no Mato Grosso do Sul. No Paraná não é diferente e é por isso que nós vamos saber agora com a Juliana Rezende, que está aqui conosco, como é que fica a previsão do tempo no estado do Paraná, falando um pouco a respeito também da quantidade de água disponível no solo e o que pode cair de chuva a partir de agora. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, tivemos um período de estiagem no estado do Paraná. As condições de umidade do solo caíram bastante. Isso porque os dias de tempo mais seco acabaram superando e passando até de 20 dias. Um cenário que preocupou bastante os produtores, já acaba acarretando em algumas perdas nas lavouras. As condições de umidade do solo no Paraná seguem um pouco mais baixas, principalmente em pontos do oeste e norte do estado, importantes áreas produtoras, onde os índices variam em torno de 50% a 60% de umidade do solo, já trazendo aí um reflexo desse período de tempo mais seco que tivemos poucas áreas de instabilidades avançando pelo Paraná. Isso porque tivemos a atuação de um bloqueio atmosférico na parte central do país, que manteve as frentes frias mais localizadas e de forma mais persistente no Rio Grande do Sul. Com isso, os sistemas frontais não conseguiam avançar pela costa brasileira. Foi isso que acarretou, então, em períodos de tempo mais seco em toda a parte central do país, alcançando também, incluindo o estado do Paraná. Esse cenário, então, é que trouxe esse cenário mais preocupante para as lavouras de soja do estado do Paraná. Para os próximos dias, temos previsão de chuva avançando pelo Paraná, cenário agora bastante otimista. Isso porque esse bloqueio atmosférico que vinha acontecendo em períodos anteriores, agora acaba de ser rompido. Vamos ter uma frente fria já avançando pela costa brasileira nesses próximos dias e mais a combinação de ventos no alto da atmosfera vão trazer muita instabilidade para o estado do Paraná e pancadas de forte intensidade. Isso porque vamos ter temperaturas ainda altas, o calorão ainda não vai dar trégua, vamos ter máximas bastante elevadas, mesmo com previsão de chuva na região. A expectativa, então, é de acumulados de até 50 milímetros até o dia 25 de dezembro, e essa chuva vai seguir bastante abrangente por todo o estado do Paraná. E o cenário para as próximas semanas é de chuva mais persistente, até o dia 26, 30 de dezembro, a chuva no Paraná vai seguir bastante persistente, diminui de forma mais gradual, mas ainda assim, vamos ter muita área de instabilidade avançando pelo Paraná e se tornando também cada vez mais duradoura. Então, o cenário, após esse período de estiagem em áreas produtoras de soja do Paraná, o cenário melhora cada vez mais, porque agora, com esse bloqueio atmosférico já rompido, as áreas de instabilidades vão finalmente conseguir avançar pela região centro-sul do Brasil e se localizar na parte central brasileira, alcançando o estado do Paraná. Com isso, nas próximas semanas, tem previsão de chuva bastante persistente, com potencial para aumentar as condições de umidade do solo e trazer um cenário mais otimista para as lavouras de soja, podendo até diminuir as perdas nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós seguimos vendo os preços pagos para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. E você confere comigo na sua tela, segundo a Grãos Consultoria, o preço da soja nos portos brasileiros nesta quinta-feira, dia 20 de dezembro, está sendo negociado a R$ 82,00, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá. Por aqui, a Agricultura BR traz agora alguns dos fundamentos importantes em relação ao que acontece com o mercado da soja no cenário internacional. Nesta última quarta-feira, nós trazíamos nas nossas edições, mas principalmente na terceira edição, alguns dados importantes e que relacionam Estados Unidos e China e que têm impactos diretos sobre a soja. O primeiro deles foi o anúncio que ainda na segunda edição, estava ontem com a Carla Lauton,
que tratava de, ou dava conta de 1.190.000 toneladas de soja que foram vendidas dos Estados Unidos para a China. Essa é uma notícia já que trazíamos na segunda edição de ontem. Então, 1.190.000 toneladas, nós estamos o tempo todo acompanhando os relatórios chegando do Departamento de Agricultura norte-americano. Acontece que algumas horas depois, cerca de uma hora e meia depois, nós tivemos também a Organização Mundial do Comércio seguindo com a sua reunião. E nessa reunião, Estados Unidos e China trocaram acusações. É exatamente isso. Trocaram acusações e, neste caso, uma nação acusa a outra de serem responsáveis por essa guerra, por essa situação comercial complicada entre os dois países e que afeta diretamente o mundo todo. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, neste momento, também, claro, que vem sendo afetada por conta desses fatores que eu citei agora. Neste momento, vem com um movimento de ligeira alta, vai ganhando cerca de 2 centes de dólar por bushel. Janeiro vem a 9 dólares 2 centes mais 4 por bushel. Março, 9 dólares 15 centes por bushel. Maio, 9 dólares e 28. E a posição de julho, a 9 dólares 40 centes por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Seguimos falando sobre mercado financeiro. O dólar que abriu sessão desta quinta-feira em movimento de queda, abaixo de R$ 3,90, após, na véspera, o anúncio do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciar o novo aumento da taxa de juros no país norte-americano e também o Banco Central do país anunciar mais uma intervenção no mercado cambial. E nós vemos agora como está se movimentando o dólar no Brasil neste momento. Continua em queda o dólar no mercado financeiro brasileiro, uma queda de 0,91%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,83 mais 7. E nós vamos então para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conferir com Walter Puga Júnior esta movimentação no mercado financeiro nesta quinta-feira. Boa tarde, Puga, seja bem-vindo. O que o mercado financeiro espera para esta quinta-feira? Perspectiva mesmo continua de baixa para o dólar, Carla. Boa tarde a você, boa tarde a Fabiana, boa tarde a todos. Olha, de fato, ontem o mercado sofreu, vamos dizer, um chacoalhão, vamos dizer assim, depois que o Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, decidiu anunciar mais uma alta na taxa de juros, a 4ª alta na taxa de juros este ano para o mercado americano. Isso repercutiu negativamente em todas as bolsas. O dólar cedia muito ontem neste momento e no final do dia acabou diminuindo a baixa, terminou em queda ontem, né? Vamos lembrar que o dólar ontem chegou a arrasar fundo, chegou a cair para R$ 3,86, já sinalizando um movimento de baixa. Com o anúncio de alta de juros nos Estados Unidos, avançou um pouco, a queda foi menor, fechou com uma queda de 0,37%, ou seja, subiu para 13,88%, mas hoje, mais uma vez, o dólar vem com perspectiva de baixa. E por quê? Porque há uma movimentação no mercado em torno do comportamento, dos dados da economia americana. O Banco Central dos Estados Unidos sinalizou, na verdade, 2 pontos importantes. Primeiro, manteve a sua independência, mesmo com a pressão do presidente Donald Trump, solicitando, divulgando através do Twitter, comentando com jornalistas, comentando com empresários que pretendia que os juros não tivessem mais uma alta, o Banco Central reafirmou a alta de juros. Outra decisão do Banco Central, essa decisão do Banco Central deixou outro fator muito importante à vista, escancarou o receio de que o mercado hoje vive com a economia americana. Uma retração ou uma diminuição da atividade comercial e industrial nos Estados Unidos deve provocar um abalo em outros países também. E é o que se espera para os próximos 2 anos. Não seria uma recessão, mas seria uma contração, uma redução no desenvolvimento da economia americana. Tudo isso traz incerteza e o dólar opera neste momento em queda. Não é de se estranhar. Mesmo assim, está bem acima das previsões anteriores. Agora, o índice Bovespa, agora há pouco, vinha em leve alta, tinha uma recuperação, viu? Chegou a operar na máxima do dia acima de 86.500 pontos, mas agora
recuava um pouco. Abaixo de 86 mil pontos, subia 0,26%, depois de uma forte baixa de ontem, né? Ontem, assim como ocorreu em outras bolsas do mundo, o nosso índice Bovespa teve uma queda acentuada, os principais índices de bolsas americanas, nesta madrugada na Ásia, na Europa, tivemos baixas acentuadas. Não é surpresa que ontem nós tenhamos também tido uma queda acentuada na nossa bolsa. No entanto, nossa bolsa recupera parte das perdas de ontem, é uma recuperação tímida de 0,26%, mantém agora a faixa de 85.900 pontos aproximadamente. Vai oscilando com uma leve recuperação, mas a pressão ocorre em todas as bolsas do mundo. E uma notícia importante, Carla, antes de encerrar essa minha participação, é que a China confirmou um plano para novas discussões comerciais com os Estados Unidos em janeiro. A notícia é destaque hoje na agência Estado, né? No jornal Estado de São Paulo. O Ministério da China confirmou, o Ministério do Comércio, nesta quinta-feira, que autoridades chinesas e dos Estados Unidos planejam se reunir para novas discussões comerciais em janeiro. Durante uma coletiva rotineira à imprensa, o porta-voz do Ministério chinês do Comércio, Gao Feng, disse que as equipes dos dois países têm feito contatos para definir a agenda e outros detalhes antes da nova rodada de conversas comerciais. É uma sinalização positiva, lembrando que ontem autoridades de nível de vice-ministro, tanto da China como dos Estados Unidos, conversaram por telefone sobre questões que incluíram o desequilíbrio comercial entre os dois países e a proteção da propriedade intelectual. Resumindo, há uma perspectiva positiva, pelo menos por hora, para a retomada das negociações entre Estados Unidos e China, com a expectativa também positiva de que um acordo saia até março. É esperar para conferir. Carla? Obrigada por enquanto, Pulga. O Pulga que volta daqui a pouco aqui nesta edição do Agricultura BR, trazendo informações sobre o mercado do açúcar. E daqui a pouco no Agricultura BR vamos saber como é que vem as lavouras de milho no estado do Paraná. Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado divulgou números. Daqui a pouco você os confere aqui no Agricultura BR. E ainda nesta edição você confere que a Conab divulgou dados sobre a produção recorde de etanol no país. Você confere daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Voltamos já. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. Vale pela tração integral 4Motion, que encara qualquer caminho. Vale pelo conforto do câmbio automático de 8 velocidades. Vale pelo assistente de subida e descida. Pelo ABS Off-Road, que não deixa você na mão. Pelo sistema Infotainment de última geração. Vale porque é um bom negócio na compra, no uso e na revenda. Vale porque é Volkswagen. E tem oferta especial para produtor rural e profissional com CNPJ. Amarok Highline 2.0 com 15% de desconto. Volkswagen Vale. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. E você confere a partir de agora no Agricultura BR as informações do mercado do milho. E de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, através do DERAL, o Paraná pode ter uma das melhores safras ou das mais volumosas de sua história, com uma grande aposta principalmente no milho de segunda safra ou milho safrinha no estado do Paraná.
Essa expectativa, ela foi apresentada nesse levantamento, neste relatório, que é o primeiro que retrata a segunda safra desde quando começou a se falar da campanha nova 2018-2019, e é o que você confere conosco agora. Já há uma tendência mesmo de vários estados produtores elevarem as suas campanhas de milho em segunda safra, tentando aproveitar o valor do cereal que vem mais sólido, principalmente nesse ano de 2018. Nós temos aqui os números apresentados pelo DERAL e aqui ele traz uma produção estimada de 12.660.000 toneladas de milho na campanha 18-19, em uma área de cultivo de 2.200.000 hectares. O rendimento aqui é de 6 toneladas por hectare, expectativa em relação àquilo que pode acontecer para essa safra, para essa campanha 2018-2019 do estado do Paraná, mostrando aqui um bom desempenho, chegando aqui numa média de 100 sacas, aí considerando a primeira e a segunda safra juntas, 100 sacas por hectare. Já em relação ao milho de primeira safra do ciclo 2018-2019, o DERAL elevou levemente, mas elevou a produção no estado do Paraná. Você confere comigo os dados que o DERAL trouxe sobre o milho de primeira safra no estado do Paraná, que mostra uma produção de 3.200.000 toneladas, 11% acima do reportado no ciclo 2017-2018. Continuamos falando de milho. Eu lembro que nesta semana houve bastante conversas, mas que foram publicadas principalmente em jornais norte-americanos mais ligados à economia, que davam conta de que a China poderia comprar volumes expressivos de milho junto aos Estados Unidos. Eu lembro que a China é o segundo maior produtor geral de milho do mundo, normalmente tem grandes estoques. Andou se livrando de parte desses estoques recentemente, mas é um grande produtor. A China não consegue produzir soja, mas consegue produzir muito milho. Vamos ver os números aqui então para milho em Chicago. Vem dentro da estabilidade nesse momento. Milho em Chicago na posição de março vem a $3,82 mais 4 bushel. Maio, $3,90 mais 4. Julho, abaixo de $4, $3,97. E setembro, a $3,98 mais 4 neste momento. E a consultoria Safras e Mercado divulgou um relatório referente à safra 2018-2019 do café e subiu suas expectativas para a produção do grão no Brasil. De acordo com Safras e Mercado, você confere comigo na sua tela os dados que trouxe sobre a produção da safra 2018-2019 no Brasil. A expectativa anterior da consultoria era de 60,5 milhões de sacas. A expectativa atual subiu para 63,7 milhões sacas. A Safras e Mercados revisou para cima seu número após sondagem junto a cooperativas, produtores, exportadores, comerciantes, armazenadores e secretarias de cultura. Com a revisão, agora a safra estima um crescimento de 25,4% na colheita do Brasil na comparação com 2017. Um dado importante que o Agricultura BR traz é que não só Safras e Mercado, mas também outras empresas, inclusive públicas, como a Conab, o Departamento de Agricultura norte-americano, trouxeram elevações para essa campanha, na estimativa de campanha da safra de café do Brasil. Safras de Mercados é aquela que mais acelera, muito próxima a 64 milhões de sacas. Quando vemos os tipos de café produzidos no Brasil de maneira separada, nós vemos elevação tanto para o Arábica quanto também no Conilon.
No caso do arábica, ele chega a uma estimativa, de acordo com safras e mercado, na ordem de 47 milhões e 700 mil sacas, algo aí, uma alta de 23%. Uma alta ainda mais forte para o conilon, que de acordo com safras e mercado pode chegar a 16 milhões de sacas. Então vamos ver Brasil com uma grande safra de café no entendimento de safras e mercado, alta de 23,6% para o arábica, 47 milhões e 700 mil sacas, enquanto que o conilon se recupera totalmente depois de 2 safras seguidas de seca no Espírito Santo, chegando a 16 milhões de sacas para o conilon, uma alta de 31,1%, daí as duas variedades de café com altas bastante elevadas para a safra. No caso do café arábica, eu sempre lembro, para quem não é do mercado do café, evidentemente, acontece essa alta por conta da bienalidade positiva do café arábica. Já no caso do conilon, acontece por conta da recuperação climática no estado do Espírito Santo. Vamos ver agora como é que vem os negócios com café. Café no mercado futuro, Nova York das cartas, ou pelo menos acaba pressionando muito a questão dos valores praticados com a arábica no Brasil. Você confere comigo agora os negócios que vêm na Bolsa Norte-Americana. Posição de março, vem ganhando agora, vem ganhando cerca de 1 cento de dólar, um pouco mais de 1 cento de dólar as posições em Nova York. Março vem $1, 2 centes mais 10 a libra peso. Maio, $1, 5 centes mais 25 por libra peso. Julho com negócios, posição a $1, 8 centes mais 5. E setembro, $1, 11 centes por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E amanhã tem o início do verão no país. E nós vamos saber agora como fica o clima nesta nova estação com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Boa tarde, Juliana. O que esperar pelo verão aí no país? Olá, Carla. Isso mesmo. Amanhã, dia 21 de dezembro, mais precisamente às 20 horas e 23 minutos, começa a nova estação, o verão. A expectativa é de chuvas em grande parte do país. Algumas áreas, como na região oeste da faixa norte, áreas costeiras da região nordeste, Triângulo Mineiro e grande parte do sul do país, são esperadas chuvas acima da média. Normalmente, nessa época do ano, a chuva na região sul ela acaba não sendo tão intensa. Vamos ter, então, a intensificação das instabilidades em grande parte da região sul pela influência do Oceano Pacífico Central, que segue cada vez mais aquecido, indicando aí a atuação de um fenômeno El Niño, mesmo que seja de fraca intensidade durante o verão. Já em áreas da faixa leste do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até a Bahia, a expectativa é de chuva abaixo da média. Normalmente, quando a gente tem atuação de um fenômeno El Niño, a gente tem chuvas acima da média nas áreas mais ao sul do país e diminuição das instabilidades no interior do Nordeste. Isso porque a gente tem atuação de um fenômeno conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis, que nada mais é do que ventos no alto da atmosfera que acabam girando no sentido horário e diminuem as instabilidades em grande parte do interior do Nordeste. É por isso que tem risco de chuva abaixo da média, ficando aí até próxima da média em grande parte do interior nordestino e chuva acima da média na maior parte da região sul. A chuva abaixo da média entre áreas do Sudeste e Centro-Oeste não quer dizer que a gente vai ter uma estação seca, e sim que aquele risco de termos longos períodos de instabilidades atuando na parte central do Brasil acaba diminuindo. Então vamos ter áreas de instabilidades atuando, períodos de chuva, mas ainda intercalados com dias de tempo mais seco. E o verão, como é conhecido como a estação mais quente do ano, a tendência é de bastante calor, isso ainda por conta da atuação do fenômeno El Niño, que deve ainda atuar de fato no decorrer da nova estação. De fato, então, teremos temperaturas bastante elevadas em grande parte do país. A tendência é de temperaturas mais elevadas até do que a média em grande parte da região norte, nordeste, até parte central brasileira, mas vamos ter então um verão bastante quente e com muita instabilidade em grande parte do país. Chuvas mais persistentes e frequentes na região sul e diminuição de algumas instabilidades em pontos do interior do Nordeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Agricultura BR, depois do intervalo, fala a respeito da safra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Você vai ver a moagem da cana, que chega a 556.850.000 toneladas na primeira quinzena de dezembro. E olha só, participe aqui conosco, envie uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, aparece aqui embaixo da sua tela, é o 67996562266. O Agricultura BR volta já.
Agricultura BR de volta, e agora eu falo de alguns assuntos que são relacionados à China. Na edição desta última quarta-feira, na terceira edição das 17h20, a Agricultura BR destacava fatores importantes dos Estados Unidos e China e uma troca de acusações na OMC sobre de quem que é a responsabilidade sobre esse conflito comercial entre os dois países. Ontem, no final da tarde, é o que mais se falava, se comentava muito a respeito disso. Isso impactava alguns mercados, como o da soja. Mas falando de China, e também, quem sabe, né, poderia ser um tipo de conflito, mas não está dando muito essa cara com o Brasil, mas aí relacionado a açúcar. É por isso que eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior, Pulga que está aqui conosco. Pulga, China, mais uma vez, ele está na berlinda ali, está no destaque. China hoje que é o maior comprador disparado de soja do Brasil, é o maior comprador também de carne bovina. O share da China em relação à carne bovina do Brasil chega agora a 44%. Também acaba tendo ali uma certa questão com a carne de frango, né? Está sendo tratada, e o açúcar não é diferente. O que acontece agora com o açúcar? Parece que a China vai dar uma tirada de time. Walter Pulga, boa tarde. Boa tarde. A China teria sinalizado garantir acesso para o Brasil ao mercado de açúcar lá na China, né? A sinalização teria ocorrido ontem lá na Europa, né? A informação é do jornalista Assis Moreira, do jornal Valor Econômico. Ele apurou que os chineses pediram que o Brasil não acione aquele pedido de instalação de um comitê de investigação na OMC, pelo menos até o final de fevereiro, quando eles pretendem, segundo apurou Assis Moreira, apresentar uma proposta concreta. O que ocorre é o seguinte: o Brasil pediu já a abertura de um comitê de investigação, de um painel na OMC, para questionar os subsídios que a China concede aos seus produtores de açúcar e, mais do que isso, contrariando também as normas, com a imposição de uma tarifa que fez cair este ano praticamente a zero as nossas exportações de açúcar para lá. O Brasil era o maior exportador de açúcar para o mercado chinês, foi o maior prejudicado com uma restrição imposta pelo governo chinês. As exportações do Brasil para a China caíram de 2.400.000 toneladas em 2016 para 300.000 toneladas em 2017. E em 2018 caíram praticamente a zero. Agora, durante uma consulta bilateral ontem, etapa que antecede aí a instalação de um comitê de investigação, o Brasil fez propostas para os chineses voltarem aí a oferecer pelo menos um acesso para o Brasil ao mercado chinês de açúcar, né? E os chineses teriam sinalizado. No entanto, os chineses colocaram uma imposição, Fabiano. Somente depois do feriado chinês, aquele feriado longo que na China temos todos os anos, ou seja, após dia 5, 6, 7 de fevereiro é que eles apresentariam uma proposta. O Brasil tem levado com muita cautela a discussão na questão do açúcar com a China, mas desta vez parece que não terá tanta paciência não. Os chineses sinalizaram que pretendem apresentar uma proposta para o Brasil, mas o Brasil já está se preparando para uma investigação. O que o Brasil alega, né? O Brasil alega que Pequim concede, dá para o produtor chinês de açúcar muito mais do que o previsto, porque as normas da OMC prevêem que a ajuda pode equivaler até 8,5% do valor da produção. Então, o governo pode ajudar até 8,5% do valor da produção. Mas ela saiu de 6% para mais de 9,5% em 2012 e 2013. Os chineses, aliás, não forneceram dados recentes sobre a concessão de subsídios para açúcar lá. Mais do que isso, os chineses já procuraram um outro mercado, que é o mercado da Índia. Nós já comentamos sobre isso aqui. A Agricultura BR já adiantou essa informação. Há uma procura dos chineses para o açúcar da Índia. E isso preocupa muito o Brasil, na medida em que a Índia consolida um outro fornecedor antes de abrir alguma parte, pelo menos, alguma participação nesse mercado de açúcar lá. A discussão continua. Se o Brasil vai esperar ou não até a primeira quinzena de fevereiro, nós não sabemos. Mas, segundo Assis Moreira, há muita paciência do Brasil em negociar com a China. Agora vamos aguardar o desenrolar das negociações, que não ocorrem mesmo em janeiro. Na verdade, Fabiano, o que se depreende é que enquanto não tivermos um posicionamento claro das negociações da China com os Estados Unidos, a China não
não tomará nenhuma decisão mais, vamos dizer, importante em relação aos outros países. Ela procura outros parceiros, se articula e olha o Brasil com alguma preocupação na medida em que o presidente eleito, que toma posse agora em 1º de janeiro, Jair Bolsonaro, já sinalizou uma aproximação com Donald Trump dos Estados Unidos, com a política americana, enfim. Isso traz a China cuidadosa no trato dos novos acordos e em busca de parceiros em outras regiões do mundo. Vamos aguardar para ver o desenrolar nos próximos 60 dias dessa negociação na questão do açúcar. O Brasil está pronto para encaminhar um comitê de investigação contra as concessões de subsídios exageradas que a China teria feito para os produtores de açúcar chineses. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga Júnior. Uma boa tarde para você. Bom, a situação com China ela é sempre um pouco mais profunda. E não é só com relação aos Estados Unidos, não. O Brasil também, mas o Brasil tem um outro tipo de relacionamento com os chineses. Eu estava citando antes de chamar a participação do Walter Puga. Olha só, China ela tem uma relevância total quando falamos de carne bovina. Principalmente depois que tivemos ali a fusão, na hora de se considerar a carne que é comprada do Brasil, que ia para Hong Kong e para a China, na hora que nós tivemos essa fusão, claro que o volume ficou maior. Mas não é só isso. Se compararmos o ano passado com esse ano, a participação, o share na compra de carnes ficou extremamente elevada. Você tem ali mais de 40% da carne bovina exportada pelo Brasil indo para o mercado chinês. Em relação à soja, não precisa nem falar, que aí você conhece bem os números, nós falamos disso o tempo todo. O Brasil tem ali um compromisso com a China, principalmente nesse ano, que ultrapassou a marca de 70% das exportações brasileiras. E aí tem outros mercados importantes. Carne de frango, que tem uma situação a ser resolvida. Você tem a abertura e, eventualmente, fechamento da carne suína. O Brasil precisa muito do mercado chinês em relação à carne suína produzida aqui. É possível que tenhamos maiores condições ou melhores condições em 2019 por conta do problema de peste suína lá na China. E o outro fator é o de açúcar. China, claro que procura também outros fornecedores de produtos e, no caso, fez esse assédio à Índia e também tem subsidiado, que poderia abrir algum tipo de conflito entre Brasil e China no OMC, como o Brasil já fez contencioso contra os Estados Unidos no caso do algodão. E a Conab divulgou nesta quinta-feira o terceiro levantamento da safra 2018-2019 de cana-de-açúcar e em seus dados revela um novo recorde para a produção de etanol, tanto para a produção total do etanol quanto para a produção do hidratado. De acordo com os dados da Conab, a produção total de etanol no Brasil deve ficar em 32 bilhões e 300 mil litros, um aumento de 18,6% em relação à safra passada. O último maior número havia ocorrido na safra 2015-2016, com 30 bilhões e 500 milhões de litros. O recorde vale também para a quantidade produzida de etanol hidratado, cerca de 21 bilhões e 600 milhões de litros, superior ao de 19 bilhões 600 milhões de litros conferidos na safra 2010-2011. A produção brasileira de cana-de-açúcar no Centro-Sul ela é estimada em 615 milhões 840 mil toneladas de cana-de-açúcar, 2,4% inferior àquilo que se tinha na produção anterior brasileira. Vamos ver esses números. O Brasil tem uma produção menor numa safra que é alcooleira. Ela é muito mais alcooleira do que açucareira. Você tem aqui a produção da campanha 18-19 estimada em 615 milhões 840 mil toneladas. É inferior. Essa situação aqui, ela traz para um número que fica 2,8% menor do que a safra 17-18, quando o país produziu 633 milhões 260 mil toneladas de cana-de-açúcar. A área de colheita para a cana no Brasil fica em 8 milhões e 600 mil hectares, de acordo com o Conab. Portanto, cana-de-açúcar com uma área consolidada, ligeiramente abaixo de 9 milhões de hectares, mas menor na produção de cana do que na última temporada.
Em relação à produção de açúcar no país, a Conab traz uma retração de 16,2% no seu terceiro levantamento da safra 2018-2019. Segundo a Conab, a produção de açúcar no Brasil deve atingir 31.700.000 toneladas, queda de 16,2% na comparação com a safra 2017-2018, quando foram produzidas 37.800.000 toneladas. Por aqui eu continuo falando a respeito de cana-de-açúcar, são as nossas últimas informações. Temos alguns dados importantes, agora números apresentados pela União Canavieira da Indústria da Cana-de-Açúcar. Os números são apresentados meio que juntos mesmo, no mesmo período. Isso mostra uma organização, claro, também do setor. Vamos ver o que a Única está nos contando em relação à produção brasileira. Você tem aqui moagem de cana-de-açúcar no acumulado de primeira quinzena do mês de dezembro. Você tem aqui 12.600.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem de cana-de-açúcar nessa primeira quinzena do mês de dezembro. Nós temos aqui, para a campanha 18-19 até o dia 16, 556.850.000 toneladas de cana-de-açúcar até o dia 16. Isso falando da safra inteira, mostrando o que o Brasil passou, né, pela moagem. Temos aqui um comparativo com o que acontecia no ano passado para a mesma data. E aqui fica muito claro os dados que a Conab dizia há pouco, né? Você tem, no ano passado, 580.680.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem de cana-de-açúcar. O que nós temos mesmo em relação àquilo que foi produzido é uma redução na produção de açúcar do Brasil, que ficou com uma queda de 26,72% frente àquilo que foi produzido na campanha passada, enquanto que a produção de etanol, essa sim, cresceu. A produção de etanol do Brasil, ela alcançou, né, uma alta de 18,93%, deixando muito claro que o setor internacional, o cenário internacional de açúcar com preço baixo e etanol no mercado interno brasileiro mais elevado, fez com que a safra vocacionasse para a produção do biocombustível. E atenção, você que participou aqui do programa enviando uma pergunta pelo nosso WhatsApp, chegou a hora de responder você no quadro Agricultura BR Responde, que nós vemos que nesta participação é da telespectadora Maria Clara, do município de Riachão, Itainópolis, de Piauí, e ela diz: olá, quero saber como vai ficar o tempo para os primeiros meses de 2019 aqui na minha região. Então, Maria Clara, vamos descobrir como fica o clima por aí? Vamos assomar meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para Maria Clara? Bom, respondendo então a telespectadora Maria Clara, do estado do Piauí, bom, as condições nesses próximos dias é de instabilidades avançando cada vez mais. No estado do Piauí, esses próximos dias a chuva que acontecer é de forma abrangente, mas ainda vão ser pancadas bem fracas e isoladas, tanto que o volume de água é baixo, não passa de 5 milímetros. Então, para esses próximos dias, até o dia 25 de dezembro, finalzinho de 2018, tendência ainda de predomínio de tempo mais seco. As pancadas que acontecem principalmente entre a tarde e a noite, típico da primavera e do verão, como é normal. Para a próxima semana, a expectativa é entre o dia 26 e 30 de dezembro, ainda de chuva ganhando força gradualmente. As pancadas agora seguem um pouco mais intensas, mas ainda o volume de água vai seguir baixo, próximo de 15 milímetros. Finalzinho de dezembro, começo de janeiro, a chuva ganha intensidade de forma mais expressiva, alcançando a região da telespectadora Maria Clara. A expectativa, então, já é de chuva mais intensa, com acumulados mais elevados, próximos de 30 milímetros. E falando um pouquinho então do comecinho de 2019, a expectativa ainda é de um mês de janeiro com irregularidade nas chuvas. Vamos seguir com pancadas de chuva um pouco mais persistentes na região, mas ainda vamos ter períodos de tempo mais seco intercalado com esses episódios de chuva. Regularização da chuva mesmo somente a partir do mês de fevereiro. Aí sim, praticamente tem previsão de chuva para todos os dias a partir do mês de fevereiro, e é aquela chuva bastante regular, persistente em grande parte do estado do Piauí, alcançando a região da telespectadora Maria Clara. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E a Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais atrações para você e falando principalmente de uma grande feira que vai chegar à 23ª edição. Eu estou falando do Showtech 2019. O Canal do Boi é emissora oficial. As edições do Agricultura BR serão todas ao vivo de lá e nós vamos estar juntos e daqui a pouco trazendo algumas das novidades que serão apresentadas nesta feira. E continue participando conosco, envie sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp. É o 679-9656-2266. Fique conosco, a gente volta já. Voltamos agora destacando mais uma pergunta do quadro Agricultura BR Responde. Conosco aqui do quadro Agricultura BR Responde. Participe enviando a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é o 679-9656-2266. Nós trazemos sempre respostas para você, pode ser de clima ou também se você tem alguma pergunta sobre a sua produção, nós vamos procurar um especialista que possa responder a sua questão. Vamos ver então na tela qual que é a pergunta desta vez, é do Darcy Meneghelli, do município de Apuí, em Amazonas. Ele diz: boa tarde, quero saber a previsão do tempo para o próximo mês para a região de Apuí, no Amazonas. Então vamos responder a você e todos os telespectadores de Apuí, no Amazonas, direto da Somar Meteorologia. Juliano, que podemos responder para o nosso telespectador? Olha, Carla, a gente pode responder que tem previsão de chuva persistente. Nesses últimos períodos, tivemos bons acumulados de chuva no estado do Amazonas. A chuva foi bastante abrangente, forte. Para os próximos dias ainda vamos ter essa mesma condição. Tanto que os índices de umidade do solo em grande parte do Amazonas segue bastante elevado, passando até de 90% na maior parte do estado. Para os próximos dias tem previsão de chuva abrangente, alcançando a região de Apuí também. Até pelo menos dia 25 de dezembro, os acumulados vão ser elevados. E aí tem risco até para alguns temporais em grande parte da região. Previsão de acumulados de chuva de 50 até 70 milímetros. A partir da segunda semana, a tendência de chuva diminuindo um pouco mais nas áreas mais ao norte do Amazonas, mas ainda em toda a metade sul a chuva vai ser bastante persistente e também com forte intensidade. Até pelo menos o comecinho de janeiro de 2019, expectativa de instabilidades perdendo intensidade na região de Amazonas. Todo o estado acaba ainda com pancadas de chuva persistentes, só que dessa vez, entre finalzinho de dezembro e começo de janeiro de 2019, as pancadas agora são mais fracas e também com baixo volume de água. Isso porque a gente vai ter chuvas migrando para a parte central do país. E aí as instabilidades na região norte, que acontecem por conta do calor e da umidade, vão acabar perdendo intensidade, então, entre o finalzinho de dezembro e começo do mês de janeiro de 2019. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Juliana. Até amanhã e você continue participando conosco do quadro Agricultura BR Responde. Como eu já falei aqui, você pode participar pelo nosso número WhatsApp que aparece debaixo da sua tela, é o 679-9656-2266. A pergunta que você tiver, nós queremos responder aqui no quadro Agricultura BR Responde. Olha, eu sei que tem muitos produtores com ações protocoladas contra as dívidas do Fundo Rural, dívidas que são junto à União. Mas o fato é que, aparentemente, o governo federal não vai abrir, sobre qualquer presidente que tenhamos, não vai abrir mão desses recursos. Esse é o entendimento que tem a maior parte dos consultores e analistas jurídicos. Um dos fatores importantes a trazer para o produtor rural brasileiro é que a adesão para conseguir desconto, alguma concessão de desconto junto ao governo federal dessas dívidas, ela vai acabar no próximo dia 27 de dezembro. Então, o produtor rural precisa estar muito atento àquilo que ele tem, quais são as suas expectativas em relação a essas ações que foram abertas para aderir ou não ao programa. Você vai ver agora com o Valdir Pacheco como que esses prazos estão sendo entendidos e por que o produtor rural precisa ter a sua juntada de documentos para fazer esse pedido de concessão de descontos.
O prazo final para o produtor rural aderir ao programa de concessão de descontos em operações de crédito rural inscritas na dívida ativa da União termina no dia 27 de dezembro de 2018. Os descontos variam entre 60% e 95%. Podem ser incluídas na medida as dívidas de crédito rural, tais como as antigas de PESA e securitização, que foram enviadas para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e inscritas na dívida ativa da União até o dia 31 de julho de 2018, relativas a inadimplências ocorridas até o dia 31 de dezembro de 2017. Segundo os analistas da FAMATO, os produtores rurais que estão inadimplentes em operações de PESA e securitização, cujo vencimento ocorreu até o final de 2017, poderão aderir ao programa com concessão de descontos, previstos na Lei 13.340 de 2016. Esta mesma lei concede descontos de 60% a 95% de acordo com o saldo devedor até o dia 27 de dezembro de 2017 e a suspensão do ajuizamento e do prosseguimento das execuções fiscais em andamento até a mesma data. A lei também garante que operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os débitos não tenham sido inscritas na dívida ativa da União, mas estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, também podem liquidar os saldos devedores consolidados por ação de execução judicial com os devidos descontos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere os destaques do Showtech 2019. E você aproveita para entrar em contato conosco, você pode mandar foto, vídeo aí da sua produção. O pessoal que está com lavoura no chão, pode mandar foto, vídeo. Está chovendo? Manda a imagem. Está com seca? Manda também. Você pode também participar pedindo previsão do tempo, pedindo informações técnicas e também de mercado. É só entrar em contato através do nosso WhatsApp no 67996562266. 67996562266. Está na tela. Agricultura BR vai para o intervalo com as imagens do Showtech do último ano, evidentemente. Mas lembrando que daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito deste grande evento que tem o Canal do Boi como emissora oficial. Agricultura BR de volta e vamos falar agora de um assunto que eu gosto muito, Carla, porque são algumas das ações que nós temos já logo no começo do ano. Eu lembro que nós vamos começar o ano com a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Você tem aqui a cobertura ao vivo, completa pelo Canal do Boi, mas numa visão do agronegócio, na visão da economia. Aí logo depois, nos dias 16, 17, 18, nós temos o Showtech 2019, essa grande feira que abre o calendário das grandes eventos agrícolas do país. Carla, você vai no Showtech? Infelizmente não dá para eu ir, Fabiano, porque a Sofia não deixa. Mas estarei aqui no estúdio acompanhando tudo e ficando atento a qualquer coisa. Você pode me chamar aqui direto. Exatamente. E quem estiver, que não puder ir até Maracaju, vai poder acompanhar pelo Canal do Boi, já que vamos transmitir durante todo o dia, em todos os nossos programas, flashes ao vivo. Lembrando que o Canal do Boi é emissora oficial e que temos um grande stand por lá. Então, se você for a Maracaju e não estiver acompanhando pela TV como a Carla, você pode visitar a gente, você pode conhecer um pouco dos negócios do Canal do Boi, dos seus parceiros, do SBA e principalmente fazer negócios, estabelecer relacionamento aqui com o SBA, com o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E muitas entidades estarão presentes durante os 3 dias do evento. E o diretor executivo da Fundação MS, onde será realizado esses 3 dias de evento, faz um convite para você. Confira. Olá pessoal, eu sou Alex Meloto e estou aqui para convidar vocês para um dos mais importantes eventos do calendário agropecuário brasileiro, o Showtech, que acontece todos os anos em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Em 2019, a feira acontecerá de 16 a 18 de janeiro e nós trazemos uma programação técnico-científica repleta de novidades. É a oportunidade de ver as tecnologias em campo, de acompanhar os últimos lançamentos tecnológicos do setor agropecuário.
E nesta última quarta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro reuniu já os seus ministros eleitos numa reunião de portas fechadas. A repórter Catarina Martorelli esteve lá e nos conta um pouco de como foi essa reunião. Foi a primeira reunião ministerial com a equipe completa do novo governo. Os 22 ministros indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro foram convocados para o encontro aqui na Granja do Torto. A transição de governo começou em novembro e, nas últimas semanas, os futuros ministros e integrantes da equipe de transição tiveram acesso aos dados oficiais do governo federal para preparar a futura administração. No encontro na Granja do Torto, Bolsonaro recebeu sugestões de ações para serem adotadas a partir de janeiro. O presidente eleito deve analisar as propostas e decidir quais vão ser implementadas já no início do governo. Bolsonaro tem dito que a aprovação da reforma da Previdência está entre as prioridades da sua gestão. A ideia dele é tentar votar a proposta de forma fatiada no Congresso Nacional, a começar pela definição de uma idade mínima para aposentadoria. No Ministério da Agricultura, já foi confirmada pela futura ministra Tereza Cristina a criação de 3 novas secretarias, que darão ao MAPA novas atribuições. Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação e Secretaria de Agricultura Familiar. A reunião ministerial começou pela manhã e durou o dia todo. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou nessa quarta a Brasília e deve voltar no fim do dia para o Rio de Janeiro. Catarina Martorelli para o SBA. Aí o novo governo se organizando, primeira reunião ministerial, esses fatores são importantes para a organização da gestão do país a partir do próximo ano. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR você tem as informações finais dessa edição, vai saber como é que está o dólar e também a soja negociada em Chicago. Então saia daí, nós voltamos já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Passamos mais um ano juntos. É hora de compartilhar as conquistas, de celebrar o sucesso e expressar a nossa gratidão. Vem aí o novo tempo de mudança, expectativa e de esperança, de expansão. E mais uma vez, o SBA é seu parceiro nessa fase de crescimento e transformação. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Boas festas e feliz 2019! Agricultura BR de volta e agora trazendo alguns números parciais do que vem ocorrendo com o mercado da soja, principalmente. Nós temos tido uma movimentação causada por conta dessa trégua firmada entre Estados Unidos e China, que já confirmou algumas vendas, em volumes até consideráveis, de soja norte-americana para os chineses. Nós tivemos nesta última quarta-feira, como eu já disse, 1.190.000 toneladas. A Carla Lauton destacava na edição desta última quarta-feira esse volume vendido de soja norte-americana. Entretanto, há algumas expectativas maiores de soja a serem comercializadas. Essas expectativas elas continuam pairando sobre o ar, ao mesmo tempo em que não se tem ainda o entendimento para se ter realmente uma pactuação entre os dois países até o mês de março.
De qualquer maneira, soja em Chicago, que hoje vinha operando dentro de uma estabilidade, agora já começa a apresentar uma ligeira queda. É o que eu vou apresentar para você agora no Agricultura BR. Esses números, claro, são evidenciados por conta do fator de conflito. Pode colocar na tela cheia. Nós temos soja agora perdendo um pouco. Você via que soja, se na abertura do programa vinha ganhando cerca de 2 centes de dólar por bushel, nós temos agora posição de janeiro a 8 dólares 94 centes mais 2. Posição de março, 9 dólares 6 centes mais 6, perdendo aí 5 centes de dólar. Maio, 9 dólares 20 centes por bushel, também perdendo 5 centes. E a posição de julho a 9 dólares 32 centes por bushel, também perdendo 5 centes. Aqui nós temos Chicago, portanto, vindo em queda depois de apresentar e operar durante a maior parte do dia de hoje com elevação. Agora a soja em Chicago recua. E o dólar também apresenta movimento de queda nesta quinta-feira, um dia após o Banco Central dos Estados Unidos anunciar o seu quarto aumento de juros ao país norte-americano e também com o Banco Central brasileiro anunciando a intervenção no mercado cambial. Nós conferimos agora em tela como se movimenta o dólar comercial no Brasil, uma queda de 0,86%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,83 mais 9. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Esse é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.